Saudamos com muita alegria aos nossos queridos aqui no santuário, aqueles que nos acompanham pela internet, onde quer que estejam, que a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo os alcance. E essa palavra que o coro cantou agora, tão confortadora, né? Vamos abrir a Bíblia, queridos, na carta de Paulo aos Efésios. Eu vou ler um versículo no 4º capítulo, que é o versículo 30, já lemos esse versículo há algum tempo, e leremos no 5º capítulo, a partir do verso 15. A última ministração, fomos até o verso 14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Agora vamos ler o verso 30 do 4º capítulo. Vamos ler juntos esse verso 30, 4º capítulo, leamos. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Agora no 5º capítulo, a partir do verso 15, diz assim a palavra de Deus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Que Ele nos abençoe, que Ele aplique ao nosso coração a sua santa palavra. Amém. Queria me deter nesta noite, ainda irei retornar noutra mensagem a esses versículos de 15 até 17, mas hoje à noite queria meditar com vocês, lembrando os ensinamentos desses dois versículos, 4:30 e 5:18. E quero falar sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. A primeira palavra é: não entristeçais o Espírito de Deus. E a outra é: enchei-vos do Espírito Santo. O presbítero Washington falou na oração, usou uma expressão: construir a santificação. E na verdade, queridos, a partir do verso 1º do 4º capítulo é o que Paulo está ensinando pelo Espírito de Deus, essa série de exortações. Ele está partindo de um tema bem geral, está mostrando nesta carta o propósito eterno de Deus, que é o de criar em Cristo Jesus uma nova sociedade. Ele coloca na primeira parte do livro o fundamento dessa nova sociedade, que é a obra perfeita de Deus em Cristo Jesus. Tudo o que Ele fez, desde a eternidade. E o que Jesus fez na história. E o que Ele continua fazendo pela ação do Espírito Santo. E a partir do 4º capítulo, ele fala sobre a dinâmica da vida cristã, essa construção. É certo que nós, quando pensamos em conversão, pensamos em um ato, não é? Até foi o tema estudado hoje na escola dominical, a partir do encontro de Nicodemos com Jesus, o novo nascimento, arrependimento e fé. Alguns teólogos até discutem o que vem primeiro, arrependimento ou fé. Na verdade, sou daqueles que pensam na simultaneidade
Porque na verdade o arrependimento vem pelo chamado eficaz do Espírito Santo, e a fé é um dom de Deus, nada é produzido por nós. Salvação depende de Deus do início ao fim, é obra de Deus. Mas também é verdadeiro falar, queridos, da necessidade de uma conversão diária. Precisamos nos converter e nos reconverter a cada dia. É isso que Paulo fala aqui, sobre a necessidade de nos despirmos do velho homem, nos revestirmos do novo homem criado em Cristo Jesus e sermos imitadores do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então vamos meditar sobre essa pessoa tão, posso dizer assim, tão linda, né? Tão maravilhosa, que é o Espírito Santo. O pastor Cláudio iniciou hoje pela manhã uma série de pregações com base no Evangelho de Lucas. Eu particularmente gosto muito de Lucas. Por outras razões, Lucas é o evangelista que mais fala a respeito da humanidade de Jesus, da sua plena humanidade. Tanto que em Lucas ele é chamado de o Filho do Homem. Se em Mateus, que apresenta Jesus como o rei, na genealogia diz que ele é filho de Davi, em Lucas, na genealogia diz que ele é filho de Adão, no sentido da sua plena humanidade, mostrando esse aspecto da sua humanidade. Ele é o Filho do Homem. E Lucas fala da relação do Espírito Santo com Jesus. É bem interessante isso. A gente pode afirmar, parece meio chocante dizer isso, mas o ministério de Jesus foi um ministério exitoso, porque o Espírito Santo estava com ele. Eu sei que você pode dizer assim, sim, mas ele não é Deus? Verdadeiramente ele é Deus, né? Mas o Espírito Santo é também Deus. Mas olha aí no Evangelho de Lucas, eu vou até citar para você não perder aí Efésios, né? Capítulo 3 de Lucas, versos 21 e 22, nos falam sobre o batismo de João Batista, quando Jesus foi batizado. Lucas é o único evangelista que destaca uma peculiaridade, que quando Jesus foi batizado, ele orou. É o único evangelista que diz isso. Ele orou, o céu se abriu e o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de pomba. Seguindo Lucas, no 4º capítulo, verso 1, está dito que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi para o deserto. Quando ele foi tentado pelo diabo, naqueles 40 dias e 40 noites, quando nada comeu, e foi tentado pelo diabo, diz o texto que ele foi para o deserto cheio do Espírito Santo. E quando lemos os versículos 14 e 15, depois desse período da tentação, diz que ele começou o seu ministério no poder do Espírito Santo. E Pedro atesta essa verdade quando ele pregou lá na casa de Cornélio, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e ele está falando a respeito do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versos 37 e 38. Ele faz uma referência a esse tempo do batismo e do ministério de Jesus, o início lá na Galileia, dizendo assim: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como, vejam bem, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra, não é? Todo o ministério de Jesus, vejam bem, na sua plena humanidade, todo o ministério de Jesus foi realizado no poder do Espírito Santo. Agora, quando olhamos para o livro de Atos, que foi escrito também por Lucas, nós vemos a vitória que o Espírito Santo dá à igreja. O Senhor
quando começou a se despedir dos seus discípulos, preparando o coração deles, falou a respeito da vinda do Espírito Santo. João capítulos 14, 15 e 16. E há um momento quando ele diz aos discípulos: não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei o Espírito Santo. Ele está convosco, ele estará em vós, o Espírito da verdade que o mundo não conheceu. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mais tarde, depois da ressurreição, quando Jesus passou uns dias com os seus discípulos, antes de sua ascensão, o que foi que ele disse? Permanecei na cidade para que sejais revestidos, aguardando a promessa do derramar do Espírito Santo. E recebereis o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Lemos no livro de Atos, os apóstolos e a igreja anunciando o Evangelho desde Jerusalém até Roma, porque o Espírito Santo estava com eles. Por obra do Espírito Santo, eles compreenderam o Evangelho, e pela operação do Espírito Santo, eles proclamaram o Evangelho. Queridos, queria meditar com vocês sobre isso, porque quando estava estudando Efésios, pensando nesses temas, há um momento quando Paulo diz: não entristeçais o Espírito de Deus. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. No capítulo 1 ele fala sobre esse selo. Nós ouvimos a pregação da palavra, capítulo 1 de Efésios, verso 14. Nós ouvimos, nós cremos e nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança. Agora ele diz: não entristeçais o Espírito Santo. E depois ele diz: sede cheios do Espírito Santo, sede continuamente cheios do Espírito Santo. Vamos pensar então em alguns pontos de uma doutrina que é tão conhecida, mas deveria ser mais aprofundada por nós, não é? Recentemente o pastor Cláudio falou sobre isso aqui quando pregou em Atos capítulo 4. Nós precisamos conhecer mais da pessoa e da obra do Espírito Santo. Primeiro ponto que eu quero destacar sobre o Espírito Santo é que ele é o Espírito de Deus. Quando nós olhamos e estudamos o Velho Testamento, ele é o Espírito de Yahvé, ele é o Espírito do Senhor, ele está presente, ele é eterno, ele estava presente na criação. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito do Senhor é chamado assim no Velho Testamento, o Espírito de Yahvé. No Novo Testamento, ele é conhecido como o Espírito de Cristo, por causa da relação íntima entre o Espírito Santo e Jesus, e porque ele continua realizando a obra de Jesus. Quando Jesus falou sobre a vinda do Espírito Santo, ele usou um termo, outro, e essa palavra, o sentido dessa palavra é outro, porém da mesma natureza. É o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus continua operando, e ele está agora operando aqui em nós, para nos iluminar, para nos dar a sua instrução. A gente tem a tendência de falar do Espírito de Deus, do Espírito Santo separado de Cristo, e vice-versa, mas ele é o Espírito de Cristo. O Espírito Santo, queridos, é o autor das Escrituras. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito de Deus. É verdadeiro dizer que a Bíblia não existiria sem o Espírito Santo. E é interessante quando nós olhamos para o todo da Bíblia. Cerca de 1.600 anos, o espaço de tempo entre o primeiro e o último escritor bíblico. Cerca de 40 escritores. Interessante, queridos, pessoas que nunca se encontraram, que nunca se falaram, escreveram sobre a mesma pessoa,
e sobre a mesma mensagem. Não nos emociona quando a gente lê um profeta Isaías, por exemplo, um profeta Miqueias, homens que falaram com detalhes a respeito da vinda do Messias, tendo eles vivido 700 anos antes de Jesus. Eles falaram porque foram movidos pelo Espírito Santo de Deus. E a gente pode dizer assim que a Bíblia é um livro de autoridade absoluta por causa do Espírito Santo. Ela é a palavra de Deus, ela tem a mente de Deus. Então, primeira verdade que eu queria destacar é que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é divino. Obrigado, querido. Segunda verdade, queridos, à luz da Bíblia, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma influência, ele não é um poder sem personalidade. Ele é uma pessoa. E a gente pode aprender isso na Bíblia. Ele fala, ele sente, ele repreende, ele se entristece, como nos diz aqui o texto. Ele é uma pessoa, e ele é uma pessoa divina. A mensagem que Jesus proclamou foi proclamada sob a unção da pessoa divina do Espírito Santo. Os milagres que Jesus realizou, ele o fez no poder da pessoa divina do Espírito Santo. Quando nós estudamos a Bíblia e pensamos sobre o Espírito Santo como pessoa, ele é um espírito de oração. Por que será que a gente ora tão pouco? E se nós fizermos uma enquete, uma pesquisa, nós vamos concluir sempre: nós oramos menos do que deveríamos. Oramos menos tempo do que deveríamos orar. Oramos com menos intensidade do que deveríamos orar. Mas quando nós olhamos para os evangelhos, e agora volto a lembrar o evangelho de Lucas, como o evangelista destaca a vida de oração de Jesus, queridos. Ele orava às vezes a noite inteira, ele às vezes orava pela madrugada, às vezes ele se isolava das multidões para orar, às vezes ele subia o monte, não porque o monte era uma questão mística do monte, não, era porque ele ficava mais isolado e ele precisava desse momento. Há um texto em Lucas que é muito interessante, Lucas capítulo 5, quando ele tem um dia muito intenso de ensinamentos, de curas, de libertação, de instruções. E Lucas registra, capítulo 5, verso 16, que uma multidão foi ao seu encontro. E ele se afastou da multidão e foi para lugares isolados. E ele fez isso para orar. Queridos, a oração do Espírito Santo é 24 horas sem parar. O Espírito Santo ora 24 horas por dia. Ele ora dentro de nós. Ele ora sempre de acordo com a vontade do Pai. A oração do Espírito Santo é para que nos tornemos como Jesus. E quando nós oramos no Espírito Santo, aí sim nós podemos orar mais e com mais eficácia. Olha aí no 6º capítulo de Efésios, quando nós estivermos estudando sobre a armadura de Deus, vamos falar sobre isso. Mas como é a instrução de Paulo, Efésios capítulo 6, verso 18, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A Bíblia fala da oração do Espírito Santo como gemidos inexprimíveis. Paulo diz isso aos romanos: nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A oração do Espírito Santo, a gente pode até dizer assim, literalmente, é uma oração de lágrimas, com gemidos inexprimíveis. Nós podemos não compreender o seu conteúdo, mas nós podemos perceber o efeito da oração do Espírito Santo. Ele nos persuade para crermos em Cristo. Nós só cremos em Cristo por causa da ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence do pecado.
E por isso que nós precisamos depender do Espírito Santo para realizar o nosso ministério, para viver como igreja, para viver a vida cristã, porque não são simplesmente as argumentações lógicas ou conteudistas. Às vezes pode haver conteúdo, mas é preciso uma ação poderosa do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem ilumina aquilo que às vezes é óbvio, mas que a incredulidade não consegue entender. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, mas o Espírito Santo nulo revelou. É só pelo Espírito Santo. Outra coisa, queridos, como essa pessoa divina, o Espírito Santo produz o fruto em nós. Olhando aí umas páginas antes, na carta de Paulo aos Gálatas, ele fala das obras da carne, e ele fala do fruto do Espírito, capítulo 5 de Gálatas, versos 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito Santo, se a gente olhar todos esses aspectos do fruto do Espírito Santo, o fruto fala de um caráter que se assemelha a Jesus. É esse um dos trabalhos do Espírito Santo. Quanto mais o fruto do Espírito Santo em nossa vida, mais nos assemelhamos ao Senhor Jesus. Terceira verdade sobre o Espírito Santo: ele é Deus, ele é uma pessoa, ele é uma pessoa divina. Terceiro lugar, ele é o intérprete infalível da palavra de Deus. Uma vez por semana, os pastores e os obreiros se reúnem aqui na igreja, sob a liderança do pastor Cláudio. No momento nós estamos estudando um livro sobre pregação. E na última quarta-feira o tema foi sobre exatidão exegética, a responsabilidade de quem prega, ensinar a palavra de Deus. E o conteúdo da instrução é o seguinte: que a Bíblia tem uma só interpretação. Deus disse o que ele quis dizer. Esse negócio de, no meu ponto de vista, eu acho que é assim, eu entendo que é assim, isso não tem peso. O que conta é aquilo que Deus quis dizer. E nós precisamos mesmo da ação poderosa do Espírito Santo, porque ele, somente ele, é o intérprete infalível da palavra de Deus. Ninguém pode interpretar a Bíblia sem a iluminação do Espírito Santo. Por isso, queridos, talvez deveríamos orar mais, como o salmista orou, o Salmo 119, verso 18: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Eu sei que hoje nós temos assim ferramentas maravilhosas. Nós temos bíblias de estudo, há muito material à disposição na internet, há coisas de muita qualidade, estudiosos que já labutaram tanto, se esforçaram, se afatigaram, estudaram, gente que conhece as línguas originais, que às vezes nos dão as coisas já bem mastigadas. Isso tudo é muito bom. Mas nós não podemos prescindir da iluminação do Espírito Santo, porque às vezes acontece um fenômeno, a gente até compreende a letra, mas às vezes falta algo, e esse algo só o Espírito Santo é que pode realizar. E ele precisa estar no nosso coração para que nós humildemente interpretemos a palavra de Deus com fidelidade. Ele é o intérprete fiel das Escrituras Sagradas. Em quarto lugar, o Espírito Santo nos regenera. É Ele quem nos dá uma nova vida em Cristo. É por causa da ação do Espírito Santo que o nosso espírito se torna novo. Aquele espírito que estava morto por causa do pecado, ele é regenerado por causa da ação poderosa do Espírito Santo. Ele, o Espírito Santo, faz o nosso espírito reviver. Paulo escreveu aos Romanos que Jesus morreu por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. E é o Espírito
Espírito do Senhor quem aplica os efeitos da obra de Cristo na nossa vida. Ele revela a verdade do Evangelho a nós. É por causa da ação do Espírito Santo que nós podemos compreender o Evangelho. Nicodemos, o personagem da lição da escola dominical nesta manhã, era um doutor, era um estudioso, mas como ele precisava da ação poderosa do Espírito Santo para iluminar os olhos do seu coração, como de fato há evidências de que isso aconteceu, que ele, pela graça de Deus, se tornou um homem convertido, mas vejam, como um homem de saber, de conteúdo, um mestre. Não podia compreender aquela palavra de Jesus, mas como pode ser isso? Um homem já velho voltará ao ventre da sua mãe. E Jesus falou sobre um nascimento da água e do Espírito, algo que vem de cima. É impossível crer sem a ação poderosa e eficaz do Espírito Santo. Ele é quem nos regenera. E ao nos regenerar, ele produz a imagem de Cristo dentro de nós. Ele trabalha no nosso caráter e ele nos torna mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Uma vez eu ouvi de um pregador, faz muitos anos, eu achei muito interessante. Não se escandalize com o que ele disse não, mas você vai entender o espírito da sua palavra. Ele disse assim: o Espírito Santo é uma máquina de tirar xerox de Jesus. Não se escandalize com isso, mas ele está dizendo que é o Espírito Santo quem produz a imagem de Jesus na nossa vida, quem faz cópias verdadeiras, legítimas da pessoa de Jesus na nossa vida. Ele usou uma linguagem comum do dia a dia para tentar explicar essa coisa profunda. Em quinto lugar, o Espírito Santo ilumina os olhos do nosso coração para compreendermos a palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, ele estava falando que Cristo crucificado, o que representava para os gregos, o que representava para os judeus. Para alguns, loucura, para outros, escândalo. Mas ele diz, mas para nós os que cremos, Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. Está aqui no capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios. Mas no capítulo 2, ele inicia dizendo: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Prosseguindo, 1 Coríntios 2, verso 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão pelo Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente.
O Espírito Santo, queridos, ilumina os olhos do nosso coração. Ele inscreve a palavra de Deus no nosso coração. É muito bom saber disso. A gente hoje não carrega uma Bíblia apenas nas mãos como um livro, ou num tablet, ou num smartphone, mas pela ação do Espírito de Deus, queridos, nós carregamos a Bíblia gravada no nosso coração. E é através da palavra que Ele gravou no nosso coração, que Ele dirige a nossa vida e nos faz viver de acordo com a vontade de Deus. Tanto mais o Espírito de Deus age em nós, quanto mais Ele age, tanto mais nós entendemos a palavra escrita no livro. Não é? É como um par de óculos divino. Ele nos ilumina e nós compreendemos. Louvado seja o nome do Senhor pela ação do Espírito Santo. E como vimos aqui nessa carta aos Efésios, Ele também nos dá vários dons. Os dons são presentes que Ele nos dá, para que sejam consagrados, usados para a glória dEle e para a edificação do povo de Deus e, consequentemente, a ação da igreja para a salvação dos perdidos. E em sexto e último lugar, queria lembrar alguns dos benefícios da salvação de Cristo que o Espírito Santo aplica no nosso coração. O Senhor Jesus realizou a obra da salvação, uma obra consumada, perfeita, completa, única, que não precisa mais ser repetida. E o Espírito Santo, Ele mesmo, é que aplica os benefícios da obra de Cristo no nosso coração. Os benefícios da obra de Cristo na cruz e os benefícios da sua ressurreição, o Espírito Santo aplica ao nosso coração. E eu enumerei aqui alguns benefícios. Por exemplo, Ele nos lidera e nos ensina os ensinamentos de Cristo. Leia depois com atenção João 14, 15 e 16. O Espírito da verdade, Ele nos guia para a verdade. É interessante, estava pensando nesse fato. Nos evangelhos, Jesus, quem foi mestre semelhante a Jesus? Falava com os discípulos. Mas como os discípulos eram tardios para crer e para entender. Depois da primeira multiplicação dos pães, Ele estava no barco com os discípulos, e aí Ele falou, cuidado com o fermento dos fariseus. E alguém observou, olha, Ele está dizendo isso que nós não trouxemos pães, não é? Mas será possível que vocês não compreendem, né? Ou como disse um dia Filipe, mestre, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus disse, mas Filipe, há tanto tempo estou convosco. Ou então aqueles discípulos do caminho de Emaús, que iam cabisbaixos, abatidos, conversando sobre os últimos acontecimentos, e o Senhor começou a caminhar com eles, a conversar com eles. Interessante, queridos, como eles eram tardios para crer, mesmo sendo Jesus o excelente mestre, o mestre ímpar, sem igual. Mas vejam, quando o Espírito do Senhor foi derramado, como eles passaram a compreender a verdade de Deus. O Espírito da verdade, Ele nos guia para toda a verdade. Ele nos faz lembrar de todas as coisas. O Espírito Santo também nos treina para dizermos não ao pecado e sim para a santidade. É pela ação do Espírito Santo, queridos, que nós vamos abrindo mão do velho homem a cada dia e nos santificando para a glória de Deus. Foi Ele quem, aplicando a obra de Cristo, nos transportou do império das trevas para o reino de Deus. E Ele nos transforma todos os dias, usando uma expressão escrita por Paulo aos Coríntios, de glória em glória, de glória em glória. Ele nos transforma todos os dias. E o que nós aprendemos na Bíblia é que o Espírito Santo sempre age para glorificar o Senhor Jesus Cristo. Sempre para glorificar o Senhor Jesus Cristo. Pensando nisso, obviamente que o nosso tempo é tão limitado, não dá para falar
outras coisas e trazer tantas outras informações que a Bíblia fala sobre essa pessoa bendita do Espírito Santo. É pensando nele, nessa pessoa divina, no seu ministério, na sua obra e na sua presença, lembrando que nós, os que estamos em Cristo Jesus, somos o templo do Espírito Santo. É bom lembrar disso. Quando estou na minha casa, que ninguém da igreja está me vendo, o Espírito do Senhor está me vendo, que Ele está dentro de mim. Quando estou no trabalho, na escola, na universidade, quando você está namorando, quando você está viajando, quando eu estou viajando, quando estamos em um lugar onde ninguém nos conhece. Opa, ninguém me conhece aqui. Nós estamos na presença do Senhor. Quando nós falamos, quando nós pensamos, quando intentamos, o Espírito do Senhor nos ouve. O Espírito do Senhor sonda o nosso coração, nos conhece plenamente. E quando Paulo está fazendo essa série de exortações, escrevendo essa carta sob a inspiração do Espírito de Deus, e quando disse à igreja: digo, pois, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Lembrando lá no capítulo 1, vocês ouviram a palavra, creram, foram selados com o Espírito Santo da promessa. E ele começa a falar sobre a vida cristã: humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele fala a respeito dos dons, a edificação da igreja, e ele diz: no Senhor digo e testifico, não andem mais como andam aqueles que não conhecem a Deus, na vaidade dos próprios pensamentos, obscurecidos em entendimento, alheios à vida de Deus. Eles vivem assim porque ignoram a verdade, insensíveis, e por isso se entregaram à dissolução para cometerem toda sorte de impureza. Mas ele está dizendo: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, não foi assim que vocês foram instruídos pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Deixem a mentira, falem a verdade. Quando ficarem irados, não pequem, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Se durante um tempo você andou furtando, não furte mais, trabalhe com as próprias mãos, trabalhe sério, honestamente, e compartilhe agora, divida. Você tem uma oportunidade de repartir, de compartilhar. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, palavra podre. Sejam palavrões ou palavras maldosas, palavras que maculam a reputação de alguém, que destroem alguém. Não palavras assim, mas palavras que edifiquem, palavras que transmitam graça. Bem longe de vocês a ira, a amargura, a cólera, a gritaria, as blasfêmias, a malícia. E é nesse contexto que ele diz, queridos: não entristeçais o Espírito de Deus. Não entristeçais o Espírito de Deus. Nunca me esqueço, há alguns anos, poucos anos, participando de uma cerimônia fúnebre de um pastor, uma pessoa muito querida, bom testemunho. Um de seus filhos falou, na parte final da cerimônia, o filho mais velho, e ele usou uma expressão, falou muitas coisas bonitas sobre o pai, mas ele disse assim: desobedecer a meu pai era constrangedor. Ele disse: meu pai era uma pessoa tão especial, pessoa tão íntegra, tão correta,
desobedecer a ele era constrangedor. Nunca me esqueci disso. Que respeito esse filho tinha pelo pai. Que memória preciosa ele tinha a respeito do pai. E aí eu queria aplicar hoje. Se esse filho considerava constrangedor desobedecer a seu pai, o que dizer de nós, queridos, na nossa relação com o Espírito Santo de Deus? Não entristeçais o Espírito de Deus. A última aplicação. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós somos o país de alcoólatras. Como as pessoas bebem, e bebem muito. E as pessoas começam a beber cada vez mais cedo. O álcool tem sido um elemento de destruição de vidas e de lares. Interessante quando Paulo está falando aqui sobre o perigo da embriaguez. Quando uma pessoa está embriagada, ela perde o autocontrole. Ela perde o domínio próprio. E como a gente sabe, aprendeu em Gálatas 5, o autocontrole, o domínio próprio é fruto do Espírito Santo. O álcool é depressivo. O álcool descontrola a sabedoria, o equilíbrio, o juízo de uma pessoa. Eu já presenciei cenas assim tão constrangedoras de uma pessoa alcoolizada, fala bobagens, se comporta de uma maneira indecorosa, às vezes indecente, indecorosa. Na verdade, o álcool descontrola o equilíbrio, o juízo de uma pessoa. No entanto, a ação do Espírito Santo é tão diferente. O Espírito Santo estimula a mente, estimula o coração e todas as vontades de um ser humano. Como diz aqui o texto, e nós sabemos muito bem, o resultado da embriaguez é a dissolução. Ele diz: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E olhe para o texto aí, o que ele diz. Se o resultado da embriaguez é a dissolução, o resultado da plenitude do Espírito Santo é a comunhão. Ele diz: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. O Espírito Santo, ele aprofunda a comunhão. Outro efeito da plenitude do Espírito Santo é a adoração, entoando e louvando de coração ao Senhor. É pelo Espírito Santo que a gente adora em espírito e em verdade, que a gente adora a Deus de todo o coração. Enquanto o resultado da embriaguez é a dissolução, o resultado da plenitude do Espírito Santo é gratidão, dando sempre graças a Deus Pai em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Outro resultado da plenitude do Espírito Santo, queridos, é a submissão. Ele termina dizendo: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não será jamais facciosa. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não tratará as outras com desdém. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não procurará perseguir a ninguém, destruir a ninguém, macular a ninguém. Muito pelo contrário. É pela plenitude do Espírito Santo que nós vamos compreender o ensino bíblico. Considerar os outros como sendo superiores a nós mesmos. É pela ação do Espírito Santo. Gostaria muito, queridos, que ao sairmos desse lugar, hoje à noite, cada um de nós começar por mim mesmo, que nós levássemos mais a sério essa relação que temos com a pessoa bendita do Espírito Santo, e que, para a glória de Deus, nossa vida seja uma vida cheia do Espírito Santo, que a nossa vida seja uma vida plena, controlada pelo Espírito de Deus, e que pela graça de Deus sejamos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém.